E do Campeonato Brasileiro que começa nesse fim de semana. Tem o Cruzeiro também, a gente vai esquentar a principal competição nacional já já. Antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa do Brasil, porque ontem teve a estreia oficial do Pepa, a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. Tropeço, derrota de 1-0 pro Náutico no Recife, mas não foi de todo ruim não. Uma camisa do Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, pode ter um valor imenso para um jogador, né? Ei, Matheus, quer trocar de camisa? Agora, quando não se consegue o objetivo, a frustração pode virar ira. Você é uma perna do c... Oxe! Tá batendo boca, hein? É eu que deveria estar bravo com ele, porque ele tentou me dar uma caneta ali no segundo tempo, aí ele foi comemorar na minha cara. Eu cheguei no ouvido dele e falei que não precisava, falei pra ele ser um pouco menos empolgado. Empolgado o quê? Vai tomar no seu... Que isso, rapaz? As crianças em casa, meu filho. Tem que ter muita cara de pau pra pedir pra trocar a camisa comigo. O Júlio do Náutico não levou a camisa do Cruzeiro pra casa, mas conseguiu algo muito mais importante pra sua torcida. E assim como o Jael, que teve que explicar pra filhinha que o mascote não era um bicho de verdade... Jael explicando ela sobre o mascote, não é um timbu de verdade. Os jogadores do Cruzeiro custaram a acreditar na derrota depois de uma atuação tão boa no Recife. Claro que a gente odeia perder e perdemos, temos que aceitar isso. Faltou fazer o gol e o futebol é assim, às vezes ele castiga a gente. O estádio era dos aflitos, mas o Cruzeiro tava completamente à vontade, viu? A canetaça aí, Rogério. Menos de 5 minutos de jogo já eram 2 chances claríssimas. Essa do Bruno Rodrigues e essa outra do Gilberto. Tá com pouco ângulo, manda pra fora! Um domínio completo. 9 finalizações só no primeiro tempo. Algumas chances claras como essa do Wesley. O goleirão Wagner fez milagre. Wesley na pequena área, Wagner apareceu! O atacante Gilberto pediu pênalti nesse lance, mas o árbitro mandou seguir. Ele ainda teve outra chance no fim do primeiro tempo e o Wagner defendeu. Apesar do bombardeio celeste, o 0-0 foi pro intervalo. Cara, a gente dominou o jogo. É a primeira partida oficial, comando do Pepa, a gente ainda tá se conhecendo, mas acredito que fizemos uma boa partida. Faltou... como é que eu posso dizer? Me ajuda, Pepa. Faltou o quê? Eficácia. E agora eficácia não é ir lá uma vez ou duas e esperar que as coisas aconteçam. Nós fomos à procura, procuramos, criamos. Segundo tempo ainda voltou com um roteiro bem parecido. E de novo faltou a tal da eficácia na conclusão. Olha, o Gilberto pegou mal de pé esquerdo, chutou mascado, fraquinho. Mas se o cenário era tão favorável, quando foi que as coisas deram errado? Quando desorganizamos ali. Na segunda parte, dos últimos 10, 15, não tivemos tão bem. Temos que reconhecer. A primeira chance clara do Náutico no jogo inteiro veio com quase 30 minutos do segundo tempo. Que chance, viu? O Rafael Cabral brilhou agora, cresceu! O Cruzeiro respondeu de forma imediata. O Cruzeiro dá o troco e quase abre o placar. Mas o Náutico estava gostando do jogo. E na tal análise da eficácia, se deu melhor quando o baixinho Gabriel Santiago ganhou no alto dos grandalhões do Cruzeiro para abrir o placar. Gol! O Gabriel Santiago, que nem é alto, nem precisou subir. Ainda deu tempo do Wagner evitar o gol de empate do Cruzeiro. E do Cabral impedir uma vitória mais larga ainda do Náutico. Olha só, foi buscar lá no canto, hein? Final 1-0. E entre um entrever e outro por causa de camisa... Você é uma perna do c... ficou a lamentação pelo que poderia ter sido uma vantagem levada para BH. Acima de tudo, temos que olhar para o resultado. O resultado foi mau, ponto. E agora vamos ter o jogo de volta diante da nossa torcida. Acredito que vai ser uma força a mais pra gente, para que a gente possa conseguir a classificação. O jogo da volta daqui a 2 semanas está marcado para o Independência, mas pode ser até no Mineirão. E no finalzinho do jogo, o Cruzeiro perdeu pro Náutico. Jogando ontem, terceira fase da Copa do Brasil, foi só o jogo de ida lá nos aflitos. Vamos repercutir com o Rafa Nobre, com personagens dessa partida e com a expectativa, claro, agora da estreia no Campeonato Brasileiro no domingo. Rafa Nobre, que jogo, hein? Um abraço. Pois é, quem acompanhou, quem teve a oportunidade de acompanhar a estreia oficial do técnico Pepa, é uma ansiedade muito grande, principalmente por conta do que podia produzir o Cruzeiro coletivamente. E aí, realmente no primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu mostrar e a gente consegue ver sim
um pouco do trabalho diferente do que a gente viu até aqui, principalmente no Campeonato Mineiro. A gente conseguiu ver um pouco da parte tática do Cruzeiro, né? E aí, construção de jogada desde o campo de defesa. E aí, um primeiro tempo de regular para bom pro Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu muitas chances, é verdade. Pelo menos 3 chances claras. Mas aí, no segundo tempo, algumas mexidas. O Richard deixou o campo. Wesley deixou o campo, enfim, aí o Cruzeiro acabou perdendo um pouco da criatividade que tinha no meio campo, os jogadores que entraram não conseguiram suprir, Rafael Bilu não entrou muito bem, Felipe Machado também não entrou muito bem, e aí o Cruzeiro acabou cedendo espaço para o Náutico foi gostando do jogo, a torcida acabou crescendo também. Vale destacar ainda no primeiro tempo a bela atuação do goleiro Wagner, ele que até era dúvida, Pedro, para a partida, tinha um problema no joelho, algumas semanas ele não treinava lá em Recife, e aí ele que tinha feito uma cirurgia lá em 2019, ficou 2 anos parado, e aí tinha essa preocupação do departamento médico do Náutico por conta do problema no joelho do goleiro, mas ele jogou ontem e jogou demais, então fez pelo menos 3 grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo também fez uma boa defesa. O Cruzeiro também perdeu muitas chances, Gilberto perdeu chance, Wesley, enfim, Bruno Rodrigues, muita gente perdeu essa chance contra um time que é de Série C, com todo respeito ao Náutico, e o Cruzeiro não deve ter essas mesmas chances na próxima partida, que é domingo, Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, Arena Neoquímica, então um jogo contra o Corinthians. Então é um jogo com certeza mais complicado, deve ter menos oportunidades o Cruzeiro, vai ter que colocar o pé na forma e para isso já está treinando, inclusive treina agora no Arruda, está em Recife ainda, então termina esse treinamento e aí sim o Cruzeiro viaja para São Paulo, não volta para BH, vai para São Paulo, ainda não está definido onde vai treinar, provavelmente no CT da Lusa Portuguesa, e aí treina amanhã antes dessa partida contra o Corinthians. Antes da gente falar de Campeonato Brasileiro, virar a página, né? Vamos falar um pouquinho, repercutir ainda, como você disse, com os personagens dessa partida. Rafael Cabral não foi muito exigido, no segundo tempo até fez pelo menos uma boa defesa, evitando o gol do Náutico, mas aí aos 42 do segundo tempo não conseguiu evitar a cabeçada do Gabriel, cabeceou pro chão. Aí uma falha que dá pra gente discutir, se faltou ele sair do gol, se a zaga... Já tem mensagem falando isso aqui, viu? Pois aí como a zaga, ela vem falhando, aí acho que... Expõe muito ele, né? Pois a bola realmente era indefensável, agora dava pra sair do gol, realmente foi uma cabeçada quase na pequena área, mas vamos ouvir o que falou o Rafael Cabral e falando principalmente, já projetando esse duelo da volta, marcado pra próxima semana, daqui a 2 semanas ainda, no jogo indefinido ainda, a princípio marcado por Independência, mas o Cruzeiro tenta levar pro Mineirão essa partida do dia 25. Vamos ver o que falou o Rafael. Claro, 180 minutos, é claro que a gente odeia perder e perdemos, temos que aceitar isso, né? Podíamos ter vencido, mas é ter humildade, ficar em silêncio, trabalhar e contamos com o apoio da torcida na volta para virar o jogo, né? O ano passado foi assim também com o Remo, né? Perdemos fora. E a gente tá no páreo, parabéns pra eles e agora a gente tem que correr atrás. Correr atrás e não faltou entrega, não faltou vontade, faltou mesmo, na minha opinião, faltou qualidade. E aí o Cruzeiro teve oportunidades pra isso e acabou não fazendo. Agora, é legal a gente poder conversar sobre isso, né, Pedro? Porque assim, na minha opinião, eu acho que falta o Rafael fazer algo diferente, sabe? Fazer o que dá pra fazer, todo jogo. Ok, beleza, mas agora tá precisando sim de um algo a mais, aquele milagre que o torcedor ficou acostumado com o Fábio. Enfim, dá pra colocar na conta de todo mundo, eu acho. Não sei o que você pensa, Pedro. Dá sim, é um bom goleiro, mas tem algumas coisas que precisam ser melhor trabalhadas. Por exemplo, a saída de bola. E, por exemplo, a saída na bola aérea. Foi uma coisa que vocês chamaram a atenção várias vezes durante a temporada até aqui. E ontem, toda vez que o Cruzeiro tinha algum momento assim de bola aérea, a gente volta a relembrar o que já aconteceu na temporada. A defesa tá sendo muito vazada, tá ficando muito exposta e eu não gostei desse esquema em que os volantes nem marcam nem jogam. São 2 volantes, mas pra quê? O Ramiro não marcou ninguém ontem. Não foi tão exigido o Cruzeiro, mas e quando for?
é uma necessidade. Agora, muitas vezes essas fatalidades, né, elas acontecem, bola aérea é assim, na disputa é individual, é o Lucas Oliveira que sobe, mas o cara vem com mais impulso e até empurra o Oliveira, né, ele fica até meio que pedindo falta ali, reclamando. E mais baixo que o Oliveira ainda. É mais baixo que o Oliveira, diga-se de passagem, o Gabriel, né, mas faltou o Rafael sair nessa bola. Faltou realmente o Rafael sair para socar, porque estava na pequena área, dava para ter dado um passo para frente ali e ter tentado tirar. Do outro lado, nós vimos a diferença que faz um goleiro inspirado, né? A noite de um goleiro inspirado. Para mim, indiscutivelmente, apesar da produção ofensiva do Náutico, que não produziu tanto, mas foi efetivo e ganhou o jogo, o melhor em campo foi o Wagner, né, Rafa? Ele sobrou na partida e quando precisou é o que a gente comentou aqui, né, Pedro? Quando precisou, ele estava lá no primeiro tempo que o Cruzeiro teve um domínio amplo da partida. É verdade que também faltam os atacantes colocar um pouquinho o pé na forma, falta paciência. É o que a gente comentava, a gente via no time do Pesolano, Pedro, é que faltava individualidade, a gente via que coletivamente dá para exigir um pouquinho mais. Ontem, parece que faltou, sim, ficou faltando aquele toque de qualidade mesmo, até né? O conjunto faltou, né? Exatamente. Então, assim, é preocupante, mas tem um tempo ainda para poder trabalhar o técnico Pepa, ainda não começou o Campeonato Brasileiro, o foco tem que ser mesmo o Campeonato Brasileiro, fazer aí esses 44, 46 pontos aí para não correr nenhum risco, né? De rebaixamento. E aí o Pepa, que fez sua estreia ontem, falou também um pouquinho dessa sua estreia e dividiu o jogo, né? Falou um pouco desse primeiro tempo, o que foi o Cruzeiro nesse primeiro tempo, o que foi o Cruzeiro no segundo tempo. Vamos ver o que falou o Pepa. Sim, concordo com essa leitura. Ficamos a dever a nós próprios eficácia. E agora eficácia não é ir lá uma vez ou duas e esperar que as coisas aconteçam. Nós fomos à procura, procuramos, criamos, faltou-nos critério e discernimento. Não só decidir melhor no último terço, mas acima de tudo executar melhor. Os últimos 5 minutos da primeira parte, o Náutico depois cresceu ali com algumas faltas laterais, um escanteio. E na segunda parte não foram os últimos 5 minutos, foram os últimos 10, onde faltou-nos depois capacidade para mantermos o volume de jogo que estávamos a ter. Agora fico com essa leitura também, com essa sensação de parabéns ao Náutico pela vitória, mas nós mostramos que conseguimos criamos muitas oportunidades, mas temos que fazer golos. Portanto, o jogo está a meio, a eliminatória está a meio, e não tenho dúvidas, com o apoio da nossa torcida em casa, vamos virar isto. O em casa é complicado porque ainda não está definido, né? Pelo menos por enquanto o jogo deve acontecer no Horto, mas o Cruzeiro tenta de alguma forma levar o jogo pro Mineirão, que eu nem sei se é muito bom pela situação do gramado, né, Pedro? Você pode falar melhor, né? Não tá muito legal não, os jogadores do Galo têm reclamado bastante aí nos últimos jogos. Pois é, então pelo que a gente acompanha, realmente o gramado do Mineirão não tá muito legal, longe disso até. E o Pepa, que teve esses 25 dias aí de intertemporada, amistoso, jogo treino, agora vai ter um tempo mais curto, pelo menos é o calendário do futebol brasileiro, né? Vai nesses próximos 17 dias, a contar desde ontem, fazer 5 jogos, né? Então, um tempo mais curto, agora é valendo mesmo. Jogo oficial, já domingo tem Cruzeiro e Corinthians, e aí o que fala o técnico Pepa, vamos ouvir a respeito dessa preparação e o que dá para mudar até a estreia do Brasileirão. Acima de tudo, com confiança e trabalho. É a única coisa que nós nos podemos agarrar. Se nós saíssemos daqui com aquela sensação de correr menos com o adversário, menos atitude com o adversário, menos querer, eu era o primeiro a não admitir uma coisa dessas. Não foi isso que aconteceu. Tanto é que se nós não criássemos oportunidades era problemático. Agora a forma como perdemos custa-nos muito, é verdade, mas aí está. No segundo jogo em casa com a torcida, temos de ser muito mais eficazes, mantermos o nosso equilíbrio e não permitir tantas transições no Náutico como permitimos nos últimos 10 minutos da segunda parte e os últimos 5 da primeira. E aí a gente viu um time bem parecido do que foi o time quando a gente esperava, pelo menos o mesmo time, os 11 iniciais do jogo treino contra o Juventude, com Felipe Machado, Daniel Júnior, foi basicamente o time que fez o amistoso contra o Red Bull Bragantino, com exceção do Nicão, a troca do Nicão pelo Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues não pôde jogar lá aquele amistoso porque foi poupado, desgaste muscular.
Então, com essa troca, foi basicamente o jogo do primeiro teste do Pepa, aqueles 45 minutos iniciais terríveis contra o Bragantino, perdeu por 2-0, e aí no intervalo, a volta, acabou mexendo no time, e aí encontrou sim uma nova escalação. E aí, vamos ouvir o que falou o Pepa a respeito desses 11 iniciais que começaram a partida de ontem. As alternâncias, acima de tudo, são eles que me dizem todos os dias. A confiança é total em todos. Como eu disse, hoje não fomos felizes na eficácia, falhamos muito aí, mas criamos. Portanto, este resultado custa-nos muito por isso, mas a confiança é total em todos, em todo o elenco, e levantar rápido, recuperar rápido, fazer um grande jogo com o Corinthians, e este jogo aqui temos tempo para pensar nele e para o virar. Esse jogo tem tempo, Corinthians não tem muito não, já treina hoje, amanhã treina em São Paulo, como a gente falou, domingo já o jogo. Fato é, né, Pedrão, que provavelmente não vai ter todas essas chances contra um adversário mais qualificado que é o Corinthians domingo, né? Então tem mesmo que colocar o pé na forma. E jogando fora de casa, jogando num estádio que é mais complicado e com um adversário pressionado também por vir de derrota, assim como o Cruzeiro na Copa do Brasil, por vir de uma campanha irregular no Campeonato Paulista, de uma situação da comissão técnica que a gente não sabe até que ponto tem o respaldo, né, da diretoria, já que a torcida já tem pressionado lá também o Fernando Lázaro. Então acredito num Cruzeiro um pouco mais retraído e de fato com menos oportunidades do que teve ontem. Daí reforça a importância do que você falou agora há pouco, calibrar essas finalizações, tem que lapidar essas finalizações, porque se o Gilberto tem a bola na cara do gol e chuta fraquinho pro zagueiro tirar, aí complica. Era uma boa chance já no segundo tempo, iniciozinho do segundo tempo, não pegou bem na bola, ali acho que foi a última oportunidade do Cruzeiro, dali pra frente só deu Náutico mesmo, e também, na verdade, não teve tantas chances como o Cruzeiro, chances claras, né? Tanto que o Rafael só fez mais uma grande defesa. Enfim, o Cruzeiro que, como disse o Pepa, tem um tempo para poder pensar nesse jogo da volta e, como a gente disse, tem que ser definido até o dia 20, a partida marcada para o dia 25. O regulamento da CBF pede que, caso seja mesmo alterado o local da partida, dentro dos 50 metros de distância na mesma cidade, que é o caso, né, a troca do Independência pelo Mineirão, tem que ser feito com 5 dias de antecedência. E a reunião que está marcada com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, que envolve os clubes interessados, Cruzeiro, Atlético, América e o governo de Minas também, está marcado para o dia 20, então não dá para esperar a reunião, tem que ser antes disso. O que tudo indica, Pedro, deve mesmo ser mantido no Independência. Destaque final do Cruzeiro, de volta, Rafa Nobre. Cruzeiro que já virou a página com relação à Copa do Brasil, agora mesmo o Campeonato Brasileiro, e aí fica a questão com relação a dois jogadores que deixaram o campo ontem com dores, o lateral direito, o William, e o volante Richard. Então aí serão reavaliados, caso eles não tenham condições de jogo para domingo, 4 horas contra o Corinthians, Neoquímica Arena, aí entram os dois que entraram ontem na derrota para o Náutico, Igor Formiga e Felipe Machado, são as duas dúvidas para domingo, Pedro.